Quantos irmãos aqui gostam de passear no centro comercial? Vai, irmãos, vamos lá ser corajosos e verdadeiros, não é? Porque nós às vezes não queremos mostrar que nós até gostamos de lá ir. A verdade é que os centros comerciais passaram a fazer uma parte significativa do nosso dia-a-dia e hoje em dia, até por uma questão de segurança, muitas vezes acaba por ser uma boa forma de lazer. Porque às vezes a segurança vai diminuindo e desaparecendo e pelo menos ali parece que estamos um bocadinho mais protegidos. Entre as muitas cidades que a Palavra de Deus nos apresenta, há uma que era basicamente uma cidade centro comercial. Era uma cidade que era extremamente e especialmente voltada para o comércio. Era uma cidade que tinha crescido por causa da prosperidade. Prosperidade no sentido financeiro. Lembrando aos irmãos que temos dito aqui várias vezes que a prosperidade tem sido uma das armas que o inimigo tem usado para desviar muita gente do Evangelho verdadeiro. Porque não sendo uma mensagem genuína de acordo com o Evangelho de Jesus, afasta mais do que aproxima as pessoas. Porque a verdade sobre o coração do homem é que a prosperidade não nos aproxima de Deus. Normalmente ela nos afasta. Nós gastamos alguns domingos pensando sobre as 7 cidades e as 7 cartas da Ásia, as 7 cartas que o Senhor Jesus mandou às 7 igrejas que estavam nas 7 cidades principais da Ásia. E cada uma delas é marcada por uma característica. Éfeso era a grande metrópole, era a cidade grande que havia na Ásia. Esmirna era considerada a mais bela, a mais bonita, em termos de localização. Pérgamo era a sua capital, famosa por ser o centro político. Tiatira era a mais pequenina. Sardes era a inexpugnável, famosa pelo seu passado, os seus reis poderosos com muito ouro. Filadélfia era essencialmente um centro cultural. E Laodiceia era o centro comercial. Laodiceia era essencialmente conhecida pelo rico comércio que tinha. Era uma cidade que vivia essencialmente daquilo que conseguia recolher através do seu comércio. A cidade de Laodiceia, segundo os irmãos podem ver no mapa, nós vimos que o trajeto que Jesus fez foi exatamente este, começando por Éfeso, subiu, deu a volta e desceu. No outro mapa os irmãos percebem um bocadinho melhor a posição que Laodiceia estava. É uma posição muito interessante e importante, e é muito importante os irmãos perceberem que esta cidade estava ao pé de duas outras cidades, chamadas Hierápolis e Colossos. Colossos nós conhecemos bem porque temos a carta de Paulo aos Colossenses. Os irmãos já vão entender porque é que isto é importante. Esta cidade foi fundada pelo rei Antíoco da Síria e ele deu o nome à cidade, o nome da sua esposa, Laodice. Então, por isso é que a cidade se chamava Laodiceia e ficava no vale do rio Meandro, na confluência entre duas das principais estradas que cruzavam a Ásia. A que vinha de Éfeso e que ia para a Síria, portanto, que cruzava daqui para lá, e a que vinha do norte, de Pérgamo, e ia para o sul. E em tempo de paz, o cruzamento destas duas grandes estradas junto à cidade de Laodiceia fazia com que ela fosse um grande centro comercial. No tempo do apóstolo Paulo, tempo da dominação romana, na época de Domiciano, a cidade de Laodiceia estava em franca expansão. Foi um dos períodos de maior riqueza que esta cidade teve. E ela ficou conhecida por algumas coisas. As imagens que temos não são as melhores. Esta é uma imagem, a próxima mostra-nos também uma ideia para os irmãos perceberem que isto está num grande vale, não é? Que naquele tempo tinha uma utilização diferente de hoje. Hoje é um grande centro de produção de algodão. Naquele tempo era de lã. Mas as 3 características principais da cidade de Laodiceia eram: primeiro, era um centro bancário. Isto é uma moeda encontrada nas buscas arqueológicas em Laodiceia. Havia ali uma grande quantidade de banqueiros, alguns dos banqueiros mais poderosos da antiguidade. Até nomes muito famosos da história, como por exemplo Cícero, considerado o maior orador que Roma produziu, contou num dos seus relatos que ele foi tirar parte do seu crédito. Não havia cartão de crédito naquele tempo, mas havia cartas de crédito, que era basicamente a mesma coisa. E Cícero, ao viajar para tomar posse de uma das suas responsabilidades políticas nesta zona, passou em Laodiceia, levantou ali o dinheiro que as suas cartas de crédito permitiam. Então esta cidade era famosa por ser um centro bancário.
Quando um terremoto, e os irmãos ouviram falar muito de terremotos, não é? Porque esta zona é cheia de terremotos. Quando um terremoto destruiu a cidade de Laodiceia, ela orgulhosamente recusou a oferta que Roma deu para a reconstrução. Ainda de manhã falei aos irmãos que Filadélfia foi ajudada 2 vezes pelo imperador romano. O imperador quis ajudar Laodiceia e Laodiceia disse: não, muito obrigado, nós não precisamos. Vejam só o orgulho desta cidade, porque era um centro bancário, tinha muito dinheiro, não precisava da ajuda do império. A segunda característica importante da cidade de Laodiceia era a indústria de confecção. A roupa que era usada naquele tempo, as indumentárias diferentes daquelas que nós usamos hoje em dia, eram produzidas essencialmente de lã. E os rebanhos que abundavam naquela região fértil do Vale do Rio Meandro produziam uma lã de excelente qualidade. Por isso, Laodiceia ficou famosa por uma florescente indústria de confecção de roupa. Era roupa de excelente qualidade e barata. As túnicas que eram conhecidas naquela região, as túnicas produzidas em Laodiceia, eram conhecidas por um nome, eram as trimitas. De tal maneira que algumas pessoas chamavam a Laodiceia Trimitária, porque era onde as pessoas iam para comprar túnicas. E havia muitos comerciantes que iam até Laodiceia, compravam em grande quantidade para revender em outros sítios, porque os preços em Laodiceia eram muito bons. Então esta cidade era conhecida como centro bancário, era conhecido como indústria de confecção, e a terceira razão é porque era uma cidade famosa pela sua medicina. Próxima à cidade de Laodiceia havia uma escola de medicina, aqui apenas uma ideia de como funcionaria naquele tempo, uma das escolas de medicina mais famosas da antiguidade. E era tão famosa que alguns dos seus professores até apareceram nas moedas da cidade de Laodiceia. Ali se produziam alguns medicamentos importantes, mas sobretudo ungüentos que eram usados para os ouvidos e para os olhos. Os colírios produzidos em Laodiceia tinham fama mundial. E este era, provavelmente, o maior centro de oftalmologia da época. Claro que uma oftalmologia diferente da nossa, mas era um grande centro de oftalmologia. É a igreja nesta cidade rica e florescente que o Senhor Jesus escreve a sua última carta. Vamos ler a carta, irmãos. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, 14. E a carta que o Senhor Jesus escreveu a Laodiceia foi a seguinte: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia tinha sido fundada provavelmente por um discípulo do apóstolo Paulo, chamado Epáfras. Apesar de Paulo não ter, ou pelo menos parecer não ter visitado esta igreja pessoalmente, ele tinha uma preocupação grande com esta igreja e a considerava como parte das suas igrejas filhas. Tanto que nós sabemos que Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. O irmão vai dizer assim: mas pastor, nós não temos nenhuma carta escrita aos laodicenses.
Temos aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Não temos a carta às Laodicenses. Não temos, irmãos. Mas sabemos que Paulo escreveu. Porque no fim da carta que Paulo escreve aos Colossenses, que era uma cidade ali pertinho, como eu mostrei aos irmãos, Paulo disse: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Ou seja, nós temos aqui a prova absoluta e bíblica de que Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia e ele conhecia a situação daquela igreja e que pediu que esta carta e a carta dos Colossenses fosse trocada para que uns pudessem ler a outra carta. Isto nos faz entender que nos anos 60 do primeiro século havia ali uma igreja suficientemente forte para merecer a preocupação do apóstolo Paulo e que esta igreja teria uma ligação significativa com a igreja que estava em Colossos. Vejamos a maneira como o Senhor Jesus se apresenta a esta igreja. A nenhuma outra igreja, nem mesmo à igreja de Sardes, é dada uma repreensão tão dura. A igreja de Sardes está morta, foi o que Jesus disse, mas ainda havia na igreja de Sardes um pequeno remanescente. Lembram-se, irmãos? Aqueles que ouviram a mensagem sobre Sardes, Jesus disse: vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. Mas depois, mais na frente da carta, ele diz: mas tenho entre vós ainda alguns que não mancharam as suas vestes. Mas aqui em Laodiceia parece que não sobrou nem remanescente. Jesus afirma categoricamente que rejeitou a esta igreja. Vejamos a maneira como Jesus se apresenta. Ele usa três formas de apresentação a esta igreja. É o amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. O amém é uma expressão que refere certeza nas suas afirmações. A expressão amém, que nós usamos com muita frequência, muitas vezes sem perceber o que é que estamos a dizer, podia ser usada no princípio ou no fim de uma frase. Nós normalmente só a usamos no fim de uma oração. Mas esta expressão era uma expressão que dava força ao que se dizia. Por exemplo, alguém podia começar uma frase dizendo amém. E ao dizer isto, ele está dizendo certamente. Ou então, como Jesus muitas vezes usou, em verdade vos digo. Quando Jesus usava esta expressão, em verdade vos digo, ele estava dizendo: olha, prestem muita atenção porque aquilo que eu vou dizer agora é garantido. E esta expressão é exatamente amém. Olha, aquilo que eu vou dizer aqui é garantido, é muito certo, então prestem atenção. No fim da frase ou no fim da expressão, no caso como nós usamos no fim das nossas orações, é também um reforço e uma garantia, que assim seja, exatamente da maneira como foi falado, que desta maneira se cumpra. E Jesus está dizendo a esta igreja: eu sou o amém, aquele cuja palavra é final e garantida. Aquilo que eu vou dizer a vocês não tem nenhuma dúvida, é 100% seguro. Mas era também a testemunha fiel. Quando nós pensamos em testemunha fiel, e Jesus está testemunhando contra a igreja de Laodiceia, nós sabemos que uma testemunha fiel, primeiro, tem que ser uma testemunha ocular. Tem que ver. Se alguém não viu, não pode ser testemunha. Uma testemunha fiel certamente presenciou. Mas uma testemunha fiel é completamente honesta. Porque alguém pode ter visto, mas ser corrompido, ser subornado, receber um dinheirinho para contar diferente daquilo que viu. Mas uma testemunha fiel viu e é completamente honesto, incorruptível, diz exatamente aquilo que aconteceu. E uma testemunha fiel diz exatamente o que precisa, relatando a verdade completa. Jesus diz à igreja de Laodiceia: eu sou aquele que tem a palavra absoluta e segura, e sou também uma testemunha que não pode ser corrompida e conta as coisas exatamente como elas são. Ele era o princípio da criação de Deus. É bom percebermos esta expressão aqui, irmãos, porque esta expressão, princípio da criação de Deus, não quer dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado. Alguns interpretam erradamente esta expressão, vão buscá-la e dizem: está aqui,
Ele é o princípio da criação de Deus. Começou com ele foi o primeiro a ser criado. Mas há mais do que uma expressão, ou a palavra princípio, a tradução da palavra princípio que é usada aqui, pode ser usada em vários sentidos. Aqui, irmãos, quando falamos em princípio, não estamos falando em começo, estamos falando em força criadora. O princípio da criação de Deus, no sentido daquele que deu início à criação de Deus, a força que estava por trás da criação de Deus. É a mesma ideia usada pelo apóstolo João, quando escreve a sua carta, e no início da carta diz, no princípio era o Verbo, o Logos, a força criadora de Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta ideia está dizendo que Jesus era a força criadora de todas as coisas e que Ele era realmente Deus desde o princípio. É interessante quando lemos a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, que havia pessoas com uma heresia nesta região, e se Colossos estava tão ligado a Laodiceia, talvez na igreja de Laodiceia, que punha um pouco em causa a pessoa de Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus reafirma novamente a esta igreja, eu sou aquele que tem a palavra absoluta e final. Eu sou a testemunha que vê e conta as coisas exatamente como elas são. Eu sou aquele que está desde o início agindo, a força criadora atrás de tudo aquilo que Deus fez. É esta pessoa do Senhor Jesus, é esta figura do Senhor Jesus, com esta autoridade que se dirige à igreja de Laodiceia. E a primeira coisa que o Senhor diz, e que Ele repete com alguma frequência a esta igreja é, eu conheço as tuas obras. Lembram-se, irmãos, Ele disse isso a todas as 7 igrejas. E diz, tu não és nem frio, nem quente. És morno, e por isso vomitar-te-ei da minha boca. Mais uma vez, irmãos, o fato de nós termos percebido que esta cidade ficava perto de outras 2 vai nos ajudar. Então vamos lá. Mostrar aos irmãos esta imagem para poder vos ajudar, porque é o seguinte. Colossos, que ficava relativamente perto, era famosa pelas suas fontes de água fresca. Na cidade de Colossos havia várias fontes de água e elas eram água muito agradável, porque era mesmo muito fresca, fria, chegava quase a ser gelada. Por outro lado, em Hierápolis, aquela imagem que os irmãos estão vendo ali é de uma região da Turquia chamada Pamukkale, que é exatamente onde estava antigamente a cidade de Hierápolis. As fontes eram tão quentes, que fizeram aquelas formações. Aquilo não é gelo, irmãos. É calcário que vem de uma água extremamente quente, de águas termais, em ebulição, e que fez esta formação. No meio da verdura da Turquia, de repente aparece esta cena. Tão branca que fere os olhos. É algo fora do habitual e é uma zona muito visitada em termos turísticos. Ou seja, próximo de Laodiceia, havia uma cidade com águas muito frescas e também uma cidade com águas muito quentes. As águas da que Jesus se refere aqui, e a expressão que ele usa para estas duas é realmente significativa. Quando Jesus fala de frio, ele fala de psucros, que significa frio gelado mesmo. Frio, aquele frio que é capaz de fazer gelo. E quando ele fala de quente, ele fala de zestos, é crente em ebulição. E Jesus diz, vocês não são nem frios, nem quentes. Nem são gelados, nem estão a ferver. Vocês são mornos. A cidade de Laodiceia, irmãos, não tinha fontes de água. Por isso Laodiceia foi buscar a sua água a pelo menos 10 quilómetros de distância. E a água vinha por canalizações, por aquedutos, a apanhar o sol quente da Turquia, e quando chegavam à cidade de Laodiceia, era água morna. Era água desagradável. Era água que as pessoas não estavam acostumadas a beber. Quando a bebiam, ficavam enjoadas. A expressão que Jesus usa a respeito desta igreja é klearos, que significa morno no sentido de enjoativo, nauseante. Jesus diz, vocês não são nem frescos, nem fervorosos, vocês são nauseantes. Coisa terrível, irmãos. Uma igreja que Jesus classifica de enjoativa. O que o Senhor condena, irmãos, é a indiferença. O que Ele não suporta é a indiferença.
Ele pode talvez até entender alguém que é contrário, mas alguém que se diz dele e não é apaixonado, provoca no Senhor Jesus uma reação muito forte, como esta que nós vemos aqui. Para o Senhor é sim ou não. Ele não aceita o meio termo. Levar as coisas de Deus a meia temperatura, com displicência, é olhado pela palavra do Senhor sempre como algo errado. Já no Antigo Testamento, o profeta Jeremias dizia: maldito aquele que fizer a obra do Senhor de forma displicente, de forma preguiçosa, sem envolvimento, sem fervor. Esta igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que ainda mantinha as suas atividades, que parecia estar a fazer as coisas para o Senhor, mas fazia de qualquer jeito. Fazia de forma displicente e preguiçosa. Fazia de forma morna. E por isso o Senhor diz a ela: vocês são mornos, vou vomitar-vos. É duro, não é, irmãos? É pesado. Porque o que era importante aqui era perceber a maneira como Jesus via esta igreja e a maneira como esta igreja se via a si mesmo. Veja o contraste, irmãos, veja o contraste. O Senhor Jesus olhava para a igreja e a igreja olhava para si mesmo. As duas imagens que nós vamos ver aqui lado a lado talvez nos deem uma noção. Aqui era a maneira como a igreja de Laodiceia se via. Bonita, não é? Gloriosa, com vestes magníficas, não é? Era uma igreja próspera, era uma igreja rica. Ainda hoje de manhã falamos de Filadélfia e Jesus disse: vocês têm pouca força. Filadélfia devia ser uma igreja pequena, sem grandes recursos. Mas a igreja de Laodiceia não, era uma igreja grande e com um orçamento enorme no fim do ano, não é? Quando eles ouviam falar das ofertas de Filadélfia, eles até riam: coitadinhos, nós não temos dinheiro nenhum, mas aqui nós somos ricos. Talvez, isto é especulação, os irmãos me perdoem, acho que também podemos, talvez fizessem parte da membresia desta igreja alguns destes indivíduos que tinham lucrado muito com o comércio da cidade. Talvez alguns dos seus banqueiros, não é? Que tinham bastante dinheiro para emprestar. Talvez alguns comerciantes de lanche que vendiam grandes quantidades de túnicas. Talvez alguns professores desta escola de medicina. E esta igreja, então, rica, com os seus banqueiros, com os seus comerciantes, achava que estava muito bem. Olhava para si mesmo e dizia: olha que maravilha de igreja, não é? Temos excelentes instalações, temos gente muito rica no nosso meio, temos um orçamento muito grande. Mas quando Jesus olhava para a igreja, ele via aquela imagem do lado de lá. Vocês são desgraçados, são pobres, são cegos, são nus. Os irmãos reparam que Jesus está falando sempre sobre as três características da cidade. Uma cidade bancária, portanto dinheiro. Eles achavam que eram ricos e diziam: vocês são pobres. Era uma cidade de comércio, que vendia essencialmente roupa. Eles achavam que estavam muito bem trajados e Jesus diz: vocês estão nus. Era uma cidade de medicina, principalmente dos olhos. E eles achavam: aqui nós tratamos dos olhos de todo o mundo. E no entretanto Jesus diz: vocês estão cegos. Ou seja, a mensagem do Senhor Jesus é totalmente contextualizada para a realidade daquela igreja. Será que havia solução? O problema desta igreja, irmãos, era a sua arrogância e a sua cegueira. Estava tão cega que não conseguia ver a sua própria situação. O fato de Jesus mandar esta carta é, no entretanto, sinal que ainda havia oportunidade para esta igreja. Senão, o Senhor nem teria mandado a carta. Por isso ele diz a certa altura: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E o Senhor Jesus diz: a única solução para vocês é se voltarem para mim. Porque vocês acham que são ricos, mas o ouro que vocês precisam para se enriquecer só eu posso dar. Oh, irmãos, há tanta gente rica segundo o mundo, tem um coração completamente vazio e que se sente desesperada. Eu sei, irmãos, que os recursos podem nos ajudar a ter alguma tranquilidade na nossa vida, mas não resolvem o nosso problema principal, que está dentro do nosso coração. Só o Senhor Jesus pode fazê-lo. Ele diz: vocês precisam vestes minhas para poder se vestir. Nós às vezes usamos trajes que as outras pessoas podem achar bonitos, mas como é que estamos vestidos diante de Deus? Esta igreja precisava comprar colírio do próprio Jesus para aprender a ver corretamente.
E o Senhor Jesus Cristo diz a esta igreja algo extraordinário no versículo 20. Algo que é usado sistematicamente como mensagem evangelística. Mas não é aqui evangelística, irmãos, porque está sendo dito a uma igreja: eis que estou à porta e bato. Eu acho isto impressionante porque é uma expressão que Jesus diz a uma igreja. E se Jesus diz à igreja que está à porta e bate, é porque Ele está do lado de fora. Porque eu nunca vi ninguém bater na porta do lado de dentro, não é? A gente só bate quando está do lado de fora. Jesus está do lado de fora da igreja. Ele está à porta e bate. Presta atenção no que isto significa. Primeiro, a iniciativa é de Jesus. Eu estou à porta e bato. Irmãos, a iniciativa vai ser sempre de Deus. É sempre Ele que vai vir à porta do nosso coração. É sempre Ele que nos busca primeiro. Mesmo quando nós clamamos e achamos que Deus não está a ouvir, irmãos, é engano nosso e é engano do inimigo para nós. Porque a iniciativa sempre foi de Deus. Porque Deus amou o mundo. Foi Deus que criou. Foi Deus que nos fez. E quando o homem caiu, foi Deus que primeiro disse qual era o plano da salvação. E é Deus que nos busca. Esta é a prova do seu amor, porque Deus é amor. Se não fosse assim, irmãos, não haveria solução para nós. Como é que nós íamos poder chegar a um Deus tão grande? Mas este Deus grande nos procura. Este Deus infinito, Ele vem ter connosco e se faz presente. Mas veja também o convite. Este Deus não arromba a porta. Ele tem todo o poder, mas Ele não vem dar um encontrão na porta para que ela caia. Ele fica do lado de fora e bate. Será que alguém vai ouvir? E ao bater a porta, eis que estou à porta e bate. Se alguém, Ele coloca esta possibilidade porque o Senhor sempre se oferece, Ele faz um convite, Ele apela. Apesar de Ele ter todo o poder, Ele não impõe, não decreta, Ele não força. Ele espera que nós aceitemos. É um conceito muito estranho para um Deus que tem todo o poder, mas é o conceito bíblico de Deus. Mas acho muito interessante, irmãos, que apesar de que Jesus está escrevendo uma carta a uma igreja, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém... É interessante, irmãos, porquê? Porque a carta é para uma igreja, no geral, mas o apelo é individual. Se alguém... E isto é muito interessante, irmãos, porque apesar da repreensão ser coletiva, o apelo é individual. O erro ou a queda de um grupo não precisa pressupor e implicar no erro ou na queda individual. Só porque a igreja estava condenada, não queria dizer que não houvesse possibilidade para alguns dos crentes naquela igreja. Mesmo no meio de uma igreja morna, poderia haver alguém que dissesse: não, eu não quero ser morno, eu quero ser fervoroso, eu quero ser consagrado, eu quero ser dedicado. E o Senhor diz: se alguém. Mas veja também neste versículo, irmãos, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. A Bíblia sempre nos mostra o poder e a iniciativa de Deus, mas também sempre nos mostra a responsabilidade humana. O homem tem a sua parte nisto, irmãos. O Senhor não vai fazer tudo para nós. Nós temos que ouvir, nós temos que abrir. Não basta ouvir e não basta gostar. Não basta apreciar e achar positivo e valoroso. Não basta elogiar, é preciso abrir. É preciso agir de conformidade. É preciso deixar que Ele de fato entre. Muitos ouvem, muitos até gostam, muitos até apreciam, mas poucos abrem realmente a porta das suas vidas e deixam que Jesus entre. Preferem que Ele fique do lado de fora falando bonito. Então ficam à janela a ouvir. Isto é tão bonito, Ele fala tão bem. Mas Ele nunca chega a entrar na vida. Nunca chega a governar. E enquanto isto não acontece, irmãos, a mudança também não vai existir. E Ele vai permanecer do lado de fora. Mas é tão bonito que o Senhor já deixa aqui a primeira promessa para esta igreja. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Os gregos tinham 3 refeições por dia. Talvez sejam parte da nossa tradição de também ter 3 refeições por dia na nossa cultura. A refeição da manhã era uma refeição muito rápida e ligeira, chamava-se akrastima.
Era o pequeno almoço deles. Era uma coisa muito, muito rápida. Muitos nem sequer tinham grande tempo para parar. Depois, a meio do dia, a refeição era rápida, porque era feita em ambiente de trabalho, chamada ariston. Era aquilo que nós poderíamos chamar o nosso almoço, mas um almoço leve, nem sequer se parava realmente para comer. A grande refeição do dia, a mais importante, era realmente deipnon, que era a refeição da tarde, da tardinha, do início da noite, que era a ceia, que é a expressão que o Senhor Jesus usa aqui. Era esta a refeição em que as pessoas realmente paravam, em que as pessoas realmente conviviam, em que as pessoas realmente estavam juntas para comer. O Senhor Jesus está dizendo, se vocês abrirem a porta da vossa vida, eu não vou fazer com vocês aquela refeição rápida e leve, a correr depressa, não. Vou sentar com vocês com calma. E vamos cear tranquilamente. E vamos conviver e ter comunhão. É aquela refeição mais íntima, mais valiosa, mais significativa. O que Jesus está prometendo a esta igreja é relacionamento. E mais uma vez, relacionamento pessoal. Se alguém abrir, eu vou entrar. Vou cear com ele. E ele vai cear comigo. Meus irmãos, temos aberto a porta do nosso coração. Realmente. Temos compreendido que Jesus tem estado do lado de fora. Temos percebido que através daquilo que fazemos e vivemos, temos deixado que Ele fique do lado de fora. Independentemente de conhecermos o que Ele diz e até acharmos bom. Mas a palavra diz que é preciso que ouçamos, mas também que abramos, para que Ele possa entrar e estar connosco. E esta carta termina, irmãos, de uma maneira que me surpreende, como sempre aquilo que Jesus faz. Porque entre todas as promessas que o Senhor faz, e todas elas são extraordinárias, esta nos faz estremecer, irmãos. Estremece. Pense bem, olhe para a promessa que Jesus está a fazer e veja se isto não mexe connosco. Ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Meus irmãos, eu não sabia que imagem escolher para mostrar aqui aos irmãos sobre um trono, não é? Não faço ideia como é que será o trono celestial. Esta é só para dar uma ideiazinha dos tronos humanos. Mas parece impressionante que para uma igreja que provocava vômitos, o Senhor Jesus, para a estimular, diga, arrependam-se. E se vocês se arrependerem, abrirem a porta do vosso coração e vencerem comigo, vão sentar-se no trono ao meu lado. Pode haver promessa mais extraordinária, irmãos. O Senhor não só está dizendo que Ele vai abrir a porta do céu para nós. Ele não está só dizendo que, olha, vocês vão salvar-se. Ele não está só dizendo, olha, vou-vos dar um cantinho do céu. Portem-se bem, quem sabe eu vou, não é? Arrependam-se, eu vou-vos arranjar um cantinho do céu para vocês sentarem. Ele está dizendo, se vocês fizerem a vossa parte, e eu fiz a minha, vocês vão se sentar no trono comigo. Oh, irmãos, nem temos o que dizer, porque isto certamente demonstra a graça do Senhor numa escala que está muito além da nossa possibilidade de compreensão. Ele diz, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A única possibilidade que nós temos, irmãos, de sentar no trono é se o Senhor Jesus nos der a partilhar a sua vitória, porque nem nós certamente não haverá mérito para isto. Mas esta é a promessa que o Senhor Jesus fez a esta igreja. A palavra que deve ficar em nossos corações e que deve soar em nossos corações, além do extraordinário amor do Senhor e do cuidado que Ele tem por esta igreja, é esta: o Senhor não tolera a indiferença. Para Ele não existe meio termo. Ele está à espera que os seus discípulos e as suas igrejas sejam fervorosas. Não podemos viver a vida cristã e fazer as coisas do Senhor de forma leviana, de forma displicente, a meia temperatura. Não dá. Ou somos ou não somos, irmãos. Ou nós estamos 100% com Ele e a nossa vida é dirigida por aquilo que Ele quer, ou então, quase que é preferível dizer, então é melhor nem se aproximar. Porque morno o Senhor não tolera, ou frio ou quente. E Ele nos chama a que nós o sigamos com fervor, porque aquilo que Ele fez por nós foi também o mais fervoroso possível.
A sua identificação conosco e aquilo que Ele deu por nós foi o máximo. Por isso Ele tem direito de nos pedir que nós também demos a Ele o nosso máximo.